Olá, vamos dar início ao nosso estudo com uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estudarmos um pouco mais a Tua Palavra. Suplicamos agora o Teu Espírito a nos ensinar, ser o nosso professor. Obrigado por tudo que o Senhor fez e faz. Fala o nosso coração, ensina-nos e guia-nos. Em nome de Jesus. Amém. Então, o último estudo que nós tivemos, o último texto que nós vimos foi ali em Provérbios. Nós estávamos estudando a respeito da palavra pai. H1. Ab. Então, quando nós lemos Provérbios 30, verso 17, diz o seguinte: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Vamos procurar entender melhor espiritualmente o que significam olhos, mas uma pequena introdução que eu quero fazer aqui, nesse estudo, é com relação aos corvos do ribeiro e também aos filhotes da águia. Vejam só que interessante. Quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 18. Vou comparar também esse verso com alguns outros aqui. Vamos a Apocalipse 18 e depois nós vamos também aqui em Lucas 17. E mais um outro aqui. Isso aí, então vamos lá. Lucas 17. Apocalipse capítulo 18, nós lemos o seguinte, no verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Veja só que interessante. Semelhante à descrição em Apocalipse 12, quando fala a respeito de Satanás, Apocalipse 12, o verso 9, chamando antiga serpente, diabo, Satanás. O dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, ele coloca diferentes nomes significando a mesma pessoa, símbolos e os nomes literais. Então, ali que nos dá a chave hermenêutica, a chave de interpretação bíblica. Quando nós viemos aqui para Apocalipse 18, é uma sequência parecida. Morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Ele usa 3. O outro usou 3 e um que é chamado antiga serpente. Então, antiga serpente, diabo, Satanás, o dragão, né? Esses 4 são 4 nomes diferentes. E aqui são 3. Demônios, anjos maus, espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Então aqui o que nós vemos? Ave imunda e odiável, biblicamente, num símbolo, numa profecia ou numa linguagem simbólica, significa demônio. Uma ave imunda é um demônio. Aves imundas são demônios, anjos maus, espíritos imundos. E quando nós vamos... Depois nós vamos para Lucas 17. Vamos primeiro para Levítico, capítulo 11. Levítico 11, nesse capítulo nós lemos a respeito dos animais imundos. E quando nós vamos no verso 13, Levítico 11, verso 13, nós lemos assim: das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação a águia, e o quebrantoço, e o chofrango, e o milhão, e o abruto, e vai falando outros, o corvo e tal, vai falando vários. Ou seja, no verso 13, a águia é um animal imundo. Quando nós lemos ali em Provérbios, capítulo 30, o verso 17,
Prestem atenção no como que estava sendo dita ali. Provérbios 30, 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Corvos, como nós lemos lá em Levítico 11, o verso 15, todo corvo, segundo a sua espécie, é uma ave imunda, abominável. Está falando dos animais puros e imundos. E das aves, as abomináveis, as imundas, o corvo é uma delas, e a águia também, no verso 13 diz a águia. Então aqui no verso Provérbios 30, 17, os corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Veja só, arrancar e comer. Então, os símbolos de aves imundas são o símbolo das aves imundas, biblicamente falando, uma linguagem simbólica, são demônios. Então, os anjos maus, os demônios, eles vão arrancar e comer, destruir os olhos daquele que o quê? Zomba do pai ou despreza a obediência à mãe. Então, espiritualmente, o nosso pai, Deus, e a nossa mãe, o corpo, né, da igreja, e a união dela, no caso de Jesus e a igreja, é a união. Então, nossa mãe espiritual seria Jesus. Nós somos nascidos em Jesus Cristo e fazemos parte do corpo de Cristo, e essa união da cabeça com o corpo é a igreja. Nós somos a igreja, o corpo, Jesus é a cabeça, mas a mulher toda, a noiva toda, é essa união de Cristo com a igreja. Então, o que é interessante, claro, em diferentes épocas, aí, o povo de Deus, a igreja de Deus teve diferentes formas, diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes modos de apresentação, vamos dizer assim, em diferentes períodos da história. Mas quando nós vemos isso, entendemos, se nós zombarmos de Deus, se nós desprezarmos a obediência a Jesus e à igreja que ele estabeleceu aqui, corvos do ribeiro, ou seja, os demônios, vão arrancar nossos olhos e comê-los. Perderemos nossos olhos, serão destruídos. E aí entra a pergunta: o que são os nossos olhos? Essa é a pergunta que nós nos propomos a descobrir e estudar nos próximos estudos. Para deixar a cereja no bolo, aqui vamos ver um verso que sempre me deixou encucado, sem entender. O que quer dizer esse verso? Qual o significado de Lucas capítulo 17, verso 37? E também Mateus 24. Mateus 24 aqui. Vou achar aqui o texto de Mateus 24, verso 28. E ele diz assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O contexto aqui em Mateus 24 é o seguinte: versos 26 a 28. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, a respeito da vinda de Jesus, né? Jesus está no deserto, não saiam. Né? Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da aflição desses dias. Então, esse texto aqui em Mateus parecia estar meio fora da conexão, não tinha muita conexão, eu tinha dificuldade em entender. Mas como que ele está falando de uma coisa e de repente eu não fazia, mas está conectado com a vinda de Jesus e vai ser muito rápido. E aí traz essa mensagem, esse texto. Mas Lucas 17 traz uma sequência mais lógica de quando que Jesus falou isso. Então, eu gosto bastante de colocar o entendimento desse texto em Lucas, porque ele nos ajuda a entender onde que isso se aplica. Vamos lá. Aqui em Mateus 24, logo depois, alguns versos na frente, depois que ele está falando isso, vai falar da vinda de Jesus, Mateus 24, versos 39, 30, 31. Aí depois ele vai falar a respeito de alguns sinais, e que ninguém sabe o dia e a hora, e o verso 37 diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí ele vai dar uma série de comparações, como foi nos dias de Noé. Aqui em Lucas 17, ele está falando também nesse mesmo contexto, essa mensagem de Jesus. E olha só, quando nós viemos aqui, o verso 26, Lucas 17, 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Mesmo contexto, nessa mesma mensagem, conectado ali, muito próximo uma da outra.
Vamos ler até o verso 37, os próximos 11 versos, do 27 ao 37. Lucas 17, 27 a 37. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, nos acontecimentos daqueles dias, naquele dia no sentido profético, nesse período de tempo, não devemos nos apegar às coisas da terra. Lembrai-vos da mulher de Ló. Tem uma mensagem muito, eu vou deixar aqui no link, na descrição, que, se não me engano, é Amantes de Sodoma, algo assim. Amantes de Sodoma. Que é uma mensagem conectada e baseada, no caso, neste verso, lembrai-vos da mulher de Ló. O pastor Manolo Damasio fez. Muito boa. Mensagem tremenda, importantíssima. Vou colocar e recomendo a todos assistirem. Mas vamos continuar aqui. Então, lembrai-vos da mulher de Ló. E verso 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então, muitos entendem isso como um arrebatamento secreto. Em Mateus 24 já fica claro pela comparação de que não é arrebatamento secreto coisa nenhuma. Por quê? Porque muitas vezes... Eu aprendi isso com o Rodrigo Silva, ele tem um vídeo bem curto que ele coloca esse entendimento. Muitas vezes as pessoas leem na pressa e entendem, não, vai ser tomado, vai para o céu e aí os outros ficam aqui na terra. Mas na verdade, se vocês prestarem atenção, se nós prestarmos atenção, o texto aqui em Mateus 24, vamos lá, comparar, deixa aberto ainda Lucas 17, quem está com a Bíblia acompanhando, deixa aberto, vamos lá, Mateus 24, o verso 37, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Olha só, ele compara a vinda de Jesus com Noé, e não perceberam a população, e veio o dilúvio e levou a todos. O que leva quem? O dilúvio leva os perdidos, que não seguiram a orientação de Deus. Então o dilúvio mata, destrói. Esse levar é levar para a destruição. Então, aí vai falar o verso 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. O que leva, no caso, será levado para a destruição, a morte. Estando duas moendo, uma será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora, não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Olha só que interessante. Quando nós entendemos isso, quando o texto diz levados, um será levado e deixado o outro, o levado vai ser levado pela morte, pela destruição, pelos juízos, pelo castigo de Deus, digamos, dessa forma. E que se manifesta de diferentes maneiras. E nós já vamos entender aqui uma das maneiras que o castigo de Deus se manifestará nesses últimos dias. Um texto que também nos ajuda a perceber isso é 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 4, na verdade. Verso 15, olha só. Paulo dizendo, dizemo-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós, os que ficarmos vivos, olha só que interessante. Então, os que são levados pela destruição, pela morte, e os que ficarem vivos são salvos. Quando nós entendemos isso, aí agora nós vamos lá em Lucas 17,
Verso 36, 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Verso 37, e respondendo disseram, onde, Senhor? Deus está dizendo, um será tomado, será deixado. Será tomado, ou seja, vai ser levado. E esse será levado, eles perguntaram, onde? Vai ser levado para onde? Onde é que acontece? Como é que é isso? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver o corpo. Lá em Mateus 24, a palavra que Jesus usa é cadáver. Onde estiver o cadáver. Então essa questão é o corpo, seria o corpo morto, o cadáver, somente corpo sem vida. E nós estamos se nós estamos sem Jesus, estamos espiritualmente mortos. Mortos, mas que Deus ainda permite que tenhamos vida, dando possibilidade de arrependimento e salvação. Efésios capítulo 2 diz exatamente isso. Efésios 2:1. E vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados. Em ofensas e pecados, então nós estamos mortos sem vida espiritual. E a mesma nossa vida física, ela é concedida por misericórdia e graça de Deus. Não merecíamos. E aí, quando aqui está dizendo os corpos, quando a pessoa está totalmente morta espiritualmente, que não há mais esperança de salvação, a pessoa se decidiu e agora está sem vida espiritual e sem possibilidade de ter vida espiritual, morreu totalmente espiritual, não tem mais esperança de salvação, aí é como um corpo morto. E aí o que vão se juntar? Os abutres, ou as águias, aqui em outras versões dizem ali, se juntarão as águias, e lá Mateus também diz águias, em outras versões diz os abutres. E também está na mesma lista lá de Levítico 11, versos 13 a 17 ali, como aves abomináveis, aves imundas, e são símbolos de demônios, como diz em Apocalipse 18:2. Quando nós entendemos isso, então Jesus está dizendo, onde, Senhor? Onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Nós entendemos melhor aquela parte profética da ceia do grande Deus, em Apocalipse 19. Nós lemos assim, não é a ceia do Cordeiro. A ceia do Cordeiro é a ceia do grande Deus. Vamos ver lá em Apocalipse 19:17 em diante. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. Olha só, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então, olha só, um pouco antes de vir o juízo de Deus sobre a besta e o falso profeta, aqui, a besta e os reis da terra, os exércitos e tal, e também comenta o falso profeta ali, o verso 20, 21. Pouco antes disso, vem essa ceia. Só que essa ceia das aves do céu para com esses grandes e reis e tribunos e fortes, né, vários, ela atinge todos, mas não atinge essa liderança da besta e do falso profeta. Por quê? Porque eles são a elite ligada a Satanás. São os unidos a Satanás por meio de sociedades secretas. E esses receberão um juízo direto de Deus. Mas, como diz aqui, em Apocalipse 19, receberão punição já nesse momento. Jesus, quando vem, já consome com fogo a estes, um juízo direto. Um juízo indireto de Deus é tirando a sua proteção. Então, Deus permite que os demônios tenham livre acesso às pessoas que estão agora espiritualmente mortos, que não têm mais esperança de salvação. Quando, então, todos tomarem a sua decisão, rejeitando ou aceitando a Jesus, os que rejeitaram serão levados pelo dilúvio, serão levados pela matança que acontecerá nessa terra. E uma das grandes causas dessa matança que vai acontecer, e na verdade essa grande matança ela acontece como resultado das forças demoníacas serem liberadas sem restrição. Quando o Espírito de Deus for retirado, os demônios terão acesso livre. Perdão. E farão uma destruição tão grande. Vão se deleitar. O demônio, Satanás, no caso, e os seus anjos, os demônios, eles têm prazer no quê? João, capítulo 8, o verso 50
Verso 44, João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, Jesus falando para os fariseus, né? E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás é mentiroso e pai da mentira. Ele promete dar muitas coisas, fazer as pessoas felizes, mas na verdade ele não faz isso. Por quê? Verso, agora João 10, 10, pouco para frente. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus, se referindo ao ladrão das almas, a Satanás, enganador, ele diz, ele vem somente para ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Roubar, matar e destruir. É isso que Satanás e seus anjos gostam, amam fazer e fazem. Então, quando lá em Lucas 17, Satanás é descrito isso, onde tiver o corpo ali ali se juntarão os abutres, as águias. É uma profecia de Jesus, de um dos sinais do fim mesmo, do fim dos tempos, indicando que o volta de Jesus está muito perto, que virá muito rápido. É que quando encerrar a intercessão de Jesus, os salvos serão protegidos por Deus, mas quem não está salvo não vai ser mais protegido por Deus. Mesmo a vida das pessoas que odeiam a Deus e blasfemam de Deus é mantida. É mantida pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, quando é retirada, aí vem as águias, vem os demônios, e se banqueteiam, se deliciam em destruir, matar, roubar, matar e destruir. Então, é um assunto muito sério. Se nós rejeitamos a obediência a Deus, se nós zombamos de Deus e desprezamos a obediência a Jesus e a sua igreja, os demônios, eles conseguem arrancar nossos olhos e destruir, comer os nossos olhos espirituais. Então, o que significa ter olhos espirituais? O que é essa simbologia? Para que servem os olhos? Nós vamos procurar fazer um estudo mais aprofundado a respeito dos olhos, na sequência dos próximos vídeos. E convido a todos para se juntarem nessa jornada em busca do conhecimento aprofundado da verdade, das profundezas da sabedoria de Deus. Então oremos para encerrar. Senhor maravilhoso, muito obrigado pelos entendimentos que o Senhor nos deu nesse estudo. Muito obrigado pela tua palavra. Pedimos o teu Espírito a nos guiar, que seja o nosso professor, e conduzir essa jornada para entender. Seja o nosso mestre, ajuda-nos a entender o significado dos olhos e que a continuação desse estudo seja uma bênção para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo esteja conduzindo a cada um. Um abraço a todos.